gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje o tema que eu escolhi pra gente falar é o porquê do sofrimento. É um tema, né, bem complexo, mas eu escolhi esse tema hoje, tô gravando aqui na sexta-feira, né? Hoje a gente lembra, né, do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Quando ele suportou todo aquele sofrimento por um propósito, né? Por nós, por amor a nós, para nos salvar, para tirar de nós todo o castigo, todo o salário do nosso pecado, né? Ele pagou por nós aquilo que nós deveríamos sofrer. Hoje a gente lembra isso e por isso eu escolhi esse tema também para a gente poder refletir, tá? E aí eu trouxe aqui duas palavras, na verdade, né, que fazem essa reflexão. A primeira está em Lucas 23:34, que diz assim: Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Então aqui o contexto é que Jesus ele já estava ali, né, sendo colocado na cruz, né, sofrendo já com muita dor no corpo e os soldados ainda ficavam zombando. Então, além da dor na carne, era uma dor, né, de humilhação e tudo. E aí aqui Jesus ele diz: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Então, o que eu queria que a gente pensasse hoje é isso. Muitas vezes na nossa vida a gente passa algum sofrimento e a gente questiona Deus, né? Senhor, por que eu tô passando por isso? Por que eu, né? E aí aqui Jesus mostra isso. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque a nossa inteligência é limitada, a nossa sabedoria é limitada. A gente não consegue pensar como Deus pensa. Então a gente jamais entenderia, mesmo se Deus quisesse nos explicar, a gente não conseguiria entender o propósito das coisas, né? Eu queria deixar bem claro que o que eu creio, né, é que Deus é bom o tempo inteiro, todo o tempo. Quando a gente está vivendo dias bons, momentos bons, Deus é bom. Quando a gente está passando momentos difíceis, dores, sofrimentos, muitas vezes porque a gente plantou e a gente está colhendo alguma consequência, ou porque alguém fez algo e a gente está sofrendo uma consequência, ou porque o inimigo agiu em alguma brecha, Deus continua sendo bom. Sempre. A palavra diz que os planos de Deus são planos de paz, de prosperidade. Deus nos ama, então tudo que ele faz é bom. Qualquer sofrimento, qualquer dor, tudo que for mal, que for ruim, não tem como ter vindo dele. É claro que ele sabe, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele permite que a gente sofra as consequências, porque a gente precisa aprender. Ele é um pai, antes de tudo, ele quer que a gente aprenda e que a gente não repita os mesmos erros. Ou então, também pode ter um propósito naquele sofrimento que a gente não entende, porque é muito complexo para o nosso cérebro humano, entendeu? Por isso Jesus diz: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem de nada, eles acham que eles entendem alguma coisa, mas nós não entendemos nada da sabedoria do alto. A eternidade, o céu, o pensamento de Deus vai muito além do que a gente poderia entender. E aqui a outra palavra que eu trouxe também para a gente poder perceber isso, está em João 18, do 3 ao 5 e depois do 10 ao 11, que diz assim: Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice de sofrimento que o meu pai me deu?
Então aqui foi antes, né? Antes deles pegarem Jesus e levarem ele para aquele sofrimento que ele ia passar. Mas aqui mostra, Jesus já sabia o que ia acontecer, mas as pessoas com o conhecimento e sabedoria limitada não sabiam. Quando eles vêm para pegar Jesus, Pedro, que ama Jesus, o que ele faz? Ele pega a espada e corta a orelha do soldado porque ele queria proteger Jesus, quem ele amava. Mas Pedro não tinha a sabedoria de Jesus. Pedro não entendia nada, assim como a gente. Por isso, Jesus diz para ele: guarda a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu pai me deu? Por acaso você pensa que eu não vou suportar o sofrimento para cumprir o propósito do meu pai? Por acaso você pensa que eu vou impedir que o propósito seja cumprido porque eu não quero sofrer? Não, Jesus foi corajoso o suficiente, foi em frente, ele confiava em Deus, então ele sabia, mesmo que eu tenha que sofrer, eu confio no meu Pai, eu sei que ele é bom, que ele me ama, e se ele diz para mim que esse é o melhor caminho, eu confio nele, então eu vou suportar o sofrimento, porque eu sei que o final vai ser bom. E foi como a gente sabe, né? Jesus passou todo o sofrimento, Jesus morreu, mas para a honra e para a glória de Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte por nós. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? E hoje ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso modelo, né? Tudo para nós, né? Por isso. Então, como valeu a pena, né? E aí eu queria trazer por último aqui uma reflexão que eu adorei e me fez refletir muito, né? Foi essa semana na EBD que eu tô fazendo da Nova Vida de Jacarepaguá, né? O pastor Marcelo Santos, sabiamente, trouxe essa reflexão pra gente, que diz assim, quem escolhe andar com Jesus vai viver alguns sofrimentos pontuais na sua vida, né? A gente sabe, a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus nos disse. Então a gente vai passar alguns sofrimentos pontuais, mas o final vai ser bom, porque a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe quem a gente agrada, a gente sabe qual vai ser o final, né? Agora, quem escolhe o mundo, ao invés de escolher andar com Jesus, vai viver alguns momentos pontuais bons, né? A gente às vezes vê, né, a pessoa ali fazendo coisas, né, horríveis, absurdas, e a gente vê a pessoa, né, vitoriosa, super bem na vida. Às vezes a gente até pensa, né, caramba, compensa, né, a pessoa fazer essas coisas, porque ela vai viver alguns momentos bons, pontuais, sim, mas o final vai ser ruim, né? Se ela em nenhum momento mudar de caminho, né? Porque até o último suspiro a gente tem a oportunidade de escolher andar com Jesus, de fazer ele nosso Senhor e nosso Salvador, né? Como a gente tem na palavra lá o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, nos últimos segundos de vida dele, ele pede para Jesus, né? E Jesus salva ele no último momento. Então sempre é tempo de escolher andar com Jesus. Então que a gente saiba isso, o sofrimento não vem de Deus, não é Deus que faz, porque tudo que ele faz é bom. Mas mesmo quando a gente não entender algum sofrimento, a gente lembra que a gente tem que confiar em Deus, sabendo que se ele tem algum propósito, a gente vai cumprir aquele propósito e a gente vai vencer com ele, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e que cada sofrimento também nos traz sabedoria, nos traz mais força para a gente enfrentar as próximas lutas, para a gente conhecer melhor como Jesus cuida de nós em cada batalha, em cada luta. Tá bom, gente? É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Graça. Uhul! Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom.